Era madrugada quando aceitei um frete que me levaria por uma rota secundária, conhecida por ser mais deserta, mas que economizava boas horas de viagem. Eu sempre preferia a companhia da estrada vazia ao caos das rodovias principais, mas naquela noite algo parecia errado. O rádio do caminhão chiava constantemente e, mesmo desligado, eu sentia um silêncio estranho, pesado, como se a própria estrada estivesse me observando. Após algumas horas, avistei um ponto de luz piscando à distância. Era uma lanterna, balançando no ritmo de um braço trêmulo. Um homem estava parado no acostamento, gesticulando desesperado. Ele usava um macacão sujo de graxa e sua expressão era de puro pavor. Parei o caminhão a alguns metros de distância e desci para ajudá-lo. Ele mal conseguia falar. Minha esposa, ela está no carro, ele gaguejou, apontando para um veículo mais à frente, quase escondido pelas sombras. A estrada era tão escura que parecia engolir tudo ao redor. Quando me aproximei do carro, senti um cheiro forte de queimado, mas não havia sinais de incêndio. Abri a porta lentamente e o que vi me fez recuar instintivamente. Não havia ninguém lá dentro, apenas o som abafado de respirações pesadas, vindo de lugar nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. O som de respirações continuava, como se algo invisível estivesse se movendo ao meu redor. Voltei para o homem que, ainda trêmulo, estava próximo ao meu caminhão. Ela estava aqui, no banco do passageiro. Eu não sei o que aconteceu. Ele balbuciou, olhando para o carro vazio com olhos arregalados. Pensei em ligar para a polícia, mas antes que pudesse agir, o rádio do meu caminhão voltou a chiar, emitindo uma sequência de ruídos que se transformaram em sussurros distorcidos. Parecia uma voz de mulher, sussurrando meu nome. Meu coração disparou. "Você ouviu isso?" perguntei ao homem. Ele não respondeu. Em vez disso, seus olhos estavam fixos no escuro além do carro. Segui seu olhar e percebi uma figura parada na beira da estrada, mal iluminada pelos faróis do caminhão. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo algo que parecia um vestido antigo. É ela!" O homem gritou, mas ao invés de correr até a figura, deu um passo para trás, como se estivesse aterrorizado. Tentei acalmar a situação. Caminhei até o local, mas a mulher não se moveu. Ao me aproximar, percebi algo que gelou minha espinha. Seus pés não tocavam o chão. O homem gritou novamente, mas desta vez foi diferente. Um grito abafado, como se estivesse sendo sufocado. Virei-me rapidamente e vi algo puxando-o para o matagal, rápido demais para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. Corri para ajudá-lo, mas ele já havia desaparecido. Antes que eu pudesse reagir, senti um frio inexplicável e uma mão gelada tocou meu ombro. Virei-me com um movimento brusco, mas não havia ninguém atrás de mim. Apenas o vazio da estrada e o sussurro distante do vento. A mão que senti parecia ter deixado uma marca no meu ombro, um frio que queimava a pele. Tremendo, corri para o caminhão, mas algo me deteve. Os faróis estavam focados na estrada à frente, mas entre o matagal e o asfalto, a mulher ainda estava lá. Dessa vez, ela não era só uma sombra. Seus olhos eram brancos como a névoa e seus lábios se moviam, formando palavras que eu não conseguia ouvir. O rádio no caminhão voltou a chiar e dessa vez a voz parecia mais clara. Por que ele a deixou? Sem esperar para entender, entrei no caminhão e bati a porta com força. Girei a chave, mas o motor se recusava a pegar. Enquanto tentava novamente, uma batida forte veio da lateral da cabine. Algo estava arranhando a lataria. Pelo retrovisor, vi a mulher, agora ao lado do caminhão. Seus olhos encaravam os meus através do vidro, mesmo na penumbra. Finalmente, o motor pegou e acelerei como se minha vida dependesse disso. No entanto, o rádio começou a reproduzir os gritos do homem que desapareceu. A voz parecia presa em um ciclo, misturada com risos distorcidos. Olhei pelo espelho uma última vez e vi que a mulher estava na caçamba do caminhão,
imóvel, me encarando. Quando finalmente cheguei a um posto de gasolina, o rádio silenciou e a sensação de frio sumiu. Mas ao descer para verificar a caçamba, encontrei marcas de mãos queimadas na lataria. O homem nunca foi encontrado e até hoje evito aquela rota. Era para ser uma viagem tranquila. Eu tinha uma carga leve e um prazo folgado para chegar ao destino. O trajeto passava por uma região montanhosa, com curvas perigosas e quase nenhuma iluminação. Um lugar que os caminhoneiros chamavam de a Trilha do Eco. Segundo as histórias, motoristas escutavam sons que não podiam ser explicados. Não sou de acreditar em superstições, mas naquela noite comecei a questionar. Já passava da meia-noite e eu estava sozinho na estrada. Tudo o que se ouvia era o ronco do motor e, ocasionalmente, o canto distante de uma coruja. De repente, um eco estranho cortou o silêncio. Parecia o som de passos, mas amplificado, como se algo muito grande estivesse se movendo pela mata ao lado da estrada. Reduzi a velocidade, pensando que poderia ser algum animal grande, talvez um cervo ou um urso, mas os passos não pareciam normais. Era como se algo estivesse tentando me acompanhar, mas nunca aparecia no campo de visão dos faróis. Continuei dirigindo, mas o eco ficou mais alto, e dessa vez ouvi algo que me arrepiou: risos. Não eram risos normais, soavam infantis, mas carregavam um tom de zombaria. Olhei pelo retrovisor e por um instante juro que vi algo atravessando a estrada atrás de mim. Uma figura baixa e encurvada, mas antes que pudesse ter certeza, ela desapareceu na escuridão. Com o coração disparado, decidi ignorar e seguir em frente. Foi quando uma voz suave, quase sussurrada, surgiu do rádio. "Por que você parou?" A brincadeira acabou de começar. O rádio chiava como se estivesse captando uma frequência perdida. Aquela voz não fazia sentido. Tentei mudar as estações, mas o som não sumia. "Você está sozinho, mas não por muito tempo", sussurrou novamente, com um tom que parecia se divertir com o meu desespero. Decidi acelerar. As curvas da montanha eram perigosas, mas a ideia de continuar ali era ainda pior. Porém, a estrada parecia não ter fim. As marcações no asfalto estavam apagadas e as placas de quilometragem, que antes eram frequentes, desapareceram. A sensação de estar preso em um ciclo infinito começou a me dominar. Então, algo surgiu à frente, uma figura pequena, parada no meio da estrada. Não tive tempo de frear completamente, apenas desviei bruscamente para evitar o atropelamento. O caminhão saiu do asfalto por um instante, mas consegui trazê-lo de volta. Quando olhei pelo espelho, a figura não estava mais lá. Minutos depois, o mesmo eco de passos retornou, mas desta vez não vinha da mata. Eles estavam dentro da cabine. Lentamente, virei a cabeça e vi o impossível. Uma mão minúscula, pálida, estava marcada na janela do passageiro, como se uma criança tivesse pressionado os dedos contra o vidro. Antes que pudesse reagir, uma risada infantil ecoou dentro da cabine. Olhei para o banco do passageiro e não havia ninguém. Meu estômago revirava e a respiração ficou pesada. Foi então que o rádio voltou a chiar, mas desta vez com um som agonizante, como se fosse um grito. A voz retornou: "Não se preocupe, agora você nunca mais estará sozinho." Minha mente estava em pânico, mas minhas mãos agarravam o volante como se fossem a única âncora para a realidade. O rádio começou a reproduzir sons desconexos, gritos, risadas e algo que parecia uma canção infantil, tocada ao contrário. Cada segundo naquela estrada parecia um teste de sanidade. Olhei pelo retrovisor novamente e quase perdi o controle. Sentada no banco de trás, havia uma figura pequena, com o rosto obscurecido pela escuridão. Seus braços pendiam ao lado do corpo, imóveis, mas os olhos brilhavam com uma luz pálida que perfurava minha alma. "Por favor, pare isso",
Murmurei, sem esperar uma resposta. A figura inclinou a cabeça como se tivesse ouvido, mas não disse nada. O rádio chiou novamente e a voz familiar respondeu: "Você não pediu para brincar?" A estrada parecia estreitar à minha frente. As árvores se fechavam ao redor e o ar ficou pesado, sufocante. Foi então que o caminhão começou a desacelerar sozinho. O pedal do acelerador estava travado e o motor parecia lutar contra algo que eu não conseguia ver. A figura no banco de trás desapareceu, mas o rastro de uma risada infantil permaneceu no ar. Finalmente, o caminhão parou e todas as luzes se apagaram. Estava cercado pela escuridão total. No silêncio que se seguiu, ouvi passos. Lentamente, eles se aproximaram até que senti um leve toque no meu ombro. Me virei, mas não havia ninguém. A cabine estava vazia, mas o cheiro de terra úmida e algo podre preenchia o espaço. Consegui ligar o caminhão novamente e dirigi até o amanhecer, sem nunca olhar pelo retrovisor. Quando cheguei ao destino, encontrei marcas de mãos pequenas na poeira que cobria a traseira do caminhão. Nunca mais aceitei rotas montanhosas. Era uma viagem de rotina, mas em um trecho que sempre evitávamos. Os caminhoneiros chamavam de Estrada da Penumbra, uma rota remota no interior, famosa pelos assaltos e desaparecimentos misteriosos. Era um risco, mas meu cliente pagava bem para a carga chegar rápido e eu não podia recusar. A noite estava silenciosa, o tipo de silêncio que incomoda. O rádio não captava nenhuma estação e o único som era o ronco do motor. A estrada era um misto de asfalto esburacado e terra, cercada por árvores altas que bloqueavam qualquer luz da lua. Perto das 2 da manhã, notei algo estranho. No meio da pista havia um carro parado, com o capô levantado e as luzes piscando. Era uma armadilha clássica, mas decidi passar devagar para observar. Quando me aproximei, vi 2 pessoas, um homem e uma mulher, gesticulando desesperadamente, como se precisassem de ajuda. Minhas mãos suavam, mas continuei dirigindo. Algo no olhar deles me deixou alerta, como se estivessem mais interessados em mim do que em consertar o carro. Assim que passei por eles, vi pelo retrovisor a mulher pegando algo no porta-malas, um bastão ou talvez uma barra de ferro. Poucos metros à frente, percebi que outro carro vinha atrás de mim, com faróis altos e acelerando rápido. Eles estavam me seguindo. Meu coração disparou e pisei fundo no acelerador. As curvas e buracos faziam o caminhão balançar, mas eu precisava me afastar. Foi quando ouvi um barulho forte vindo da traseira. Algo ou alguém havia subido na carga. A adrenalina tomou conta do meu corpo. O caminhão sacudia com o peso do intruso na caçamba, e o barulho dos passos era claro, mesmo com o motor rugindo. Pelo retrovisor lateral, vislumbrei a silhueta de um homem, segurando algo que refletia a luz, uma faca ou um pé de cabra. O carro que me seguia se aproximou ainda mais, piscando os faróis altos e tentando me forçar a reduzir a velocidade. Não podia parar. Minha única chance era encontrar uma maneira de despistá-los ou chegar a um posto de apoio. Mas naquele trecho, isso parecia impossível. A estrada estreita dificultava as manobras. Comecei a fazer zigue-zague, tentando balançar o caminhão para desequilibrar o homem na caçamba. Ouvi um grito abafado e um som seco, como algo pesado caindo na estrada. Olhei rapidamente pelo espelho e vi o corpo rolando no asfalto. Mas o carro atrás de mim nem hesitou. Continuou a perseguição. O rádio voltou a funcionar, chiando, e por sorte consegui captar a frequência de outro caminhoneiro. "Socorro, estou sendo seguido na Rota 46. Estão tentando me assaltar", gritei. A voz do outro lado respondeu rapidamente: "Segura firme, companheiro. Tenta chegar ao quilômetro 80. Tem uma base policial lá. Estamos a caminho."
Aquilo me deu um fio de esperança, mas o carro dos perseguidores não desistia. Tentaram ultrapassar, jogando o veículo na lateral do caminhão, enquanto outro barulho começou a vir da cabine traseira. Olhei pelo espelho interno e vi a porta da carga sendo forçada. Foi então que a mulher do carro inicial surgiu de repente no meio da estrada, bloqueando o caminho. A mulher estava parada no meio da estrada, segurando uma lanterna que ofuscava minha visão. Não tinha como parar a tempo, então fiz a única coisa possível. Buzinei e mantive o caminhão na direção. No último segundo, ela se jogou para o lado e eu passei por ela. Mas o perigo não tinha acabado. O carro que me perseguia acelerou e tentou me ultrapassar novamente, jogando o veículo para cima do caminhão. A lateral deles raspou na minha cabine, o som de metal contra metal ecoando na noite. Minha carga balançava e eu lutava para manter o controle. De repente, a porta traseira do caminhão foi arrombada. Pelo retrovisor interno, vi 2 homens escalando para dentro da carga. Meu estômago revirou. Eu sabia que eles não estavam lá para roubar apenas bens materiais. Havia algo mais sinistro na maneira como eles agiam. Lembrei do que o caminhoneiro no rádio disse e forcei minha memória para lembrar a distância até o quilômetro 80. Era minha única chance. Liguei os faróis altos, iluminando a estrada à frente, e vi uma placa indicando que ainda faltavam 5 quilômetros. 5 quilômetros para sobreviver. Aumentei a velocidade, ignorando os buracos e curvas. A caçamba balançava perigosamente e os gritos dos homens lá atrás eram audíveis. Então, o inesperado aconteceu. Um deles conseguiu alcançar a cabine lateral e começou a bater no vidro com o pé de cabra. Com um último esforço, avistei as luzes da base policial ao longe. Buzinei freneticamente e 2 oficiais surgiram, apontando lanternas para a estrada. O carro dos perseguidores freou abruptamente e fez meia volta, desaparecendo na escuridão. Quando parei o caminhão, os policiais subiram na caçamba e encontraram apenas um dos homens, ferido e desacordado. Ele tinha uma faca no bolso e uma lista com nomes e placas de caminhões. O meu estava marcado. Até hoje evito aquele trecho. A carga chegou ao destino, mas minha tranquilidade ficou naquela estrada.